3. Determine a soma dos números associados às proposições corretas. 01. Dado o conjunto A1, 3, 5, 7, 9, e aqui ele não termina, né? Infinito. E B, x, então, para o x ser um elemento do B, né? Ele tem que ser inteiro, positivo e ímpar. Então, nós temos que esses dois conjuntos aqui são iguais. Bom, vamos entender que esse conjunto B, né, que ele está definido por uma propriedade. Então, para nós termos um elemento, né, desse conjunto, ele tem que ter três propriedades. Ele tem que passar nessas três propriedades. Ser inteiro, ser positivo e ser ímpar. O que é ser inteiro? Ser inteiro é não ser um número quebrado, não ter nenhum decimal, né? Então, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos positivos, mas também todos negativos. Tá? O menos 5 é inteiro, o menos 10 é inteiro, o menos 100 é inteiro, o menos 1000 é inteiro. Quem não é inteiro, por exemplo, é o menos 7,5. Quem não é inteiro, por exemplo, é o 8,2. Esses são dois exemplos de números que não são inteiros. Então, para ser inteiro, basta você não ter nenhuma vírgula. O zero, por exemplo, ele é um número inteiro. Bom, mas além de ser inteiro, tem que ser positivo. Então, eu já excluí todos os números negativos inteiros, né? Então, é a partir do 1. Né? O zero, ele não é um número positivo. Tá? O zero ele não é nem positivo, nem negativo. Ele é um número nulo. Então, aqui, de infinitas possibilidades que eu tinha, agora é a partir do 1. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. E ímpar. Então, além disso, ele tem que ser ímpar. Então, o 2 não pode mais, o 4 não pode mais, o 6 não pode mais, o 8 não pode mais, o 10 não pode mais. Então, é a partir do 1 e vai indo de ímpar em ímpar. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Então, esses são os números que estão dentro desse conjunto B. Tá? Então, o B, na verdade, ele é o conjunto. Opa, ele é o conjunto que ele tem esses números inteiros, né, que são positivos, então a partir do 1, e ímpares, então vai pulando, né? Então 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Esse cara aqui é igual ao conjunto A, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante? Sim, é igual, tá? O conjunto B e o conjunto A têm os mesmos números. Então isso aqui é verdadeiro. Então eu posso marcar um X em cima. Conjunto A. Bom, x, então, para ser elemento do A, ele tem que ter a seguinte propriedade. É uma vogal da palavra geometria, então ele tem que ser uma vogal dessa palavra. Bom, vamos ver as possibilidades, então, que esse elemento, né, ele tem que ser. Bom, para ser um elemento desse conjunto, tem que ser uma vogal da palavra geometria. Quais são as vogais da palavra geometria? Bom, tem o E, então o E está dentro desse conjunto. O O está dentro desse conjunto. O E, só que eu não vou repetir, porque eu já coloquei esse elemento. O I e o A. Então, esse conjunto A ele é formado por esses elementos, o E, o O e o A. Ele está falando que esse conjunto pode ser escrito como E, O e A. Realmente, ó, ele pode ser descrito assim. Esses são todos os elementos, né, desse conjunto aqui, que foi definido por essa propriedade, ser uma vogal da palavra geometria. Então, aqui é verdadeiro, x em cima. Conjunto B. X, então, esse elemento ele é definido pela seguinte propriedade. X tal que X é uma cor presente na bandeira da Itália. Então, essa é a propriedade que, para ser um elemento desse conjunto, ele tem que ser aprovado. Por exemplo, o roxo, ele pode ser uma cor dentro desse conjunto? Não, porque o roxo ele não tem essa propriedade de ser uma cor da bandeira da Itália. Né? Então, por exemplo, o lilás, ele pode ser? Não, ele não pode ser. O preto pode ser? Não, não pode ser. O branco pode ser? Não, o branco não pode ser. Porque tem que ser aprovado nessa propriedade. Ser uma cor presente na bandeira da Itália. Então, nós temos apenas três possibilidades, são as três cores, né? Que é verde, na verdade, branco era, né? Verde, branco e vermelho. Branco era uma possibilidade, sim. Então, são os únicos três elementos que podem estar dentro desse conjunto B. E que é o que ele fala em seguinte, né? Quais são os únicos três elementos que esse conjunto pode ter? O verde, o branco e o vermelho. Então, esse aqui é verdadeiro. 08. Conjunto D, ser um elemento tal que para ser um elemento tem que seguir a seguinte propriedade. Um número inteiro par e positivo menor que 10. Então, são três propriedades que ele tem que ter, né? 4, né?
propriedade. Ser inteiro. Então, o que é ser inteiro? É aquilo que eu falei, né? Não pode ser um número com decimal. Então, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante, também todos negativos. O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim por diante. Então, esses são números inteiros. Bom, mas agora são inteiros pares. Então, eu já tiro todos os números que não são par. Por exemplo, vamos pensar aqui nos positivos. 1 é par? Não, então ele não pode estar mais na minha lista. O 3 é par? Não, não pode estar mais na minha lista. O 0 é par? Sim, o 0 é um número par. Então, dos positivos seria o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, né? O 10 e assim por diante, né? 12, 14. Bom, e dos negativos? Bom, os negativos que não são pares, por exemplo, o menos 1 não é par, o menos 3 não é par. Tá? A paridade dos números negativos é a mesma coisa que a paridade dos números positivos. Tá? O 1 é ímpar, assim como o menos 1 é ímpar. O 2 é par, assim como o menos 2 é par. O 3 é ímpar, assim como o menos 3 é ímpar. O 4 é par, assim como o menos 4 é par. Bom, então aqui o que nós temos? Nós temos, então, por exemplo, a lista, né, antes que era todos inteiros, agora eu tenho o menos 6, o menos 8, o menos 10, o menos 4, o menos 2, o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e assim por diante. Então, aqui eu já restringi um pouquinho mais. Positivo. Bom, agora eu já tirei todos os negativos. Então, agora a minha lista está a partir do 0, 0, 2, né, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Positivo. Bom, né, o 0 não é positivo, tá? Então, na verdade, risco 0. Porque o 0 ele não é lucro. O 0 não é lucro e também o 0 não é dívida. Então, a minha lista já está em 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e assim por diante. E menor que 10. Então, por exemplo, o 10, o 12, o 14, eles não podem mais. Então, quem ficou foi o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, por isso que isso aqui é verdadeiro. Pode ser descrito como 2, 4, 6 e 8. Tá? Verdadeiro. 16. O conjunto E, x, então um elemento, tal que, para ser elemento desse conjunto, tem que seguir a seguinte propriedade. Então, ser uma vogal da palavra matemática e também da palavra física. Bom, quais são então as vogais de matemática? É o A, é o E, o A, só que eu não preciso colocar de novo, porque já coloquei esse elemento, e o I. Né? Então, essas são as vogais de matemática. E quais são as vogais de física? Né? É o I e o A. Só que tem que ser duas propriedades. Tem que ser vogal dessa palavra e dessa palavra. Tá? Então, o meu conjunto, na verdade, ele só vai ter o I e o A, porque são as únicas vogais presentes nas duas palavras. O I e o A. São os únicos dois elementos desse conjunto. Ele está falando que esse conjunto ele tem só o elemento A. Isso é uma mentira, porque ele tem dois elementos, o I e o A. Então, isso aqui é falso. A soma são das verdadeiras. Então, é 0,1 é 0,2 mais 0,4 mais 0,8. Né? Então, vamos fazer essa soma. 1 mais 2 mais 4 mais 8. Né? Isso aqui dá 15. Né? 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14. Mais 1, 15. Então, aqui, 15 é a resposta dessa questão.